A partir do momento que tem uma demolição no imóvel e essa construção existia na matrícula, é necessário apresentar alguns documentos para que seja averbada a demolição. Eu até trouxe aqui uma matrícula com uma averbação de construção, mas poderia se encaixar no caso daquela construção passada também, né? Então, aqui uma construção, uma matrícula e uma construção bem antiga também, tá? Então, eu trouxe até alguns casos específicos que talvez você encontre aí na sua região, casos assim também, não se assuste. Nesse caso aqui, o terreno situado nessa cidade, né? Em um caminho particular, contendo uma área de 2.500 metros quadrados, edificado com uma casa de madeira sem número, medindo 72 metros quadrados, construída em 1935. Então imagina, é uma construção muito antiga. Até esse imóvel aí, o proprietário, ele comprou esse imóvel, esse terreno, né? E ele nunca viu a cor dessa casa, diz ele, né? Então, ele comprou e essa casa já não existia, imagina, 1935. E a prefeitura aqui liberou tranquilamente porque não tinha nenhum registro que era uma construção tombada, né? Uma construção que não poderia ter sido demolida, nenhum patrimônio histórico. Como ela já não existia nos arquivos da prefeitura e nunca existiu nos arquivos da prefeitura, eles liberaram a documentação bem tranquilo. Tá? Então, claro que se fosse comprovado que fosse uma construção histórica pela até idade da construção, aí seria bem mais complicado. O proprietário, se ele realmente demoliu uma construção histórica, tem que ser pago uma indenização, né? Ou às vezes tem que até ser refeito essa construção nos moldes que era antigamente. Então, é bem complicado. Mas esse caso foi bem tranquilo, mas só para vocês terem noção de como ela pode estar descrita e como pode ser uma coisa que hoje o proprietário, ele nem sabia da existência dessa construção e quando vai atualizar o imóvel, descobre que tem uma construção muito antiga. Os documentos, então, para averbar uma demolição. O alvará de demolição, então, se essa construção ela já está demolida, né? Mesmo assim, vai precisar do alvará de demolição. Pode ser que tenha município que emita direto a certidão de demolição, mas a maioria vai emitir o alvará primeiro. Se hoje o proprietário resolve demolir uma construção, o correto a primeira coisa é ele pedir se ele é autorizado pelo município de demolir essa construção. Não é porque é dele, não é porque né, ele construiu, vamos dizer assim, que ele pode simplesmente demolir. Ele precisa ter uma autorização, assim como uma construção nova, para executar essa demolição. Justamente e principalmente nesses casos, né? Então vamos dizer que o proprietário ache que ele, por falta de conhecimento, né, ele possa demolir qualquer coisa ali e ele faz a demolição de uma construção histórica. Uma construção que às vezes ele nem tinha noção que era histórica, mas pela idade, né, ou da construção, pela época que foi construída, ela é histórica, ele não pode demolir. Se ele demolir, vai correr o risco de pagar multas altíssimas, então é bem complicado, tá? Então, vai demolir? O proprietário falou que vai demolir, é necessário solicitar o alvará de demolição primeiro. E também, essa demolição, ela pode ser embargada, ela pode ser multada por não ter esse alvará. Então, você tem o alvará de demolição, autorizando que essa demolição pode ser executada. Depois de demolido, vem a certidão de demolição. Então, isso é tudo emitido pela prefeitura, né, pelo município ali mesmo. Tendo o alvará e a certidão de demolição, a gente parte agora para a Receita Federal. Então, na Receita Federal, a gente tem praticamente as mesmas informações, a mesma carinha ali da certidão, né? Você vai lançar da mesma forma o CNO, depois aferindo o SERO, né? E nesse caso saiu a certidão negativa direto, né? Porque não tinha nenhum débito a pagar, a gente comprovou que essa construção foi demolida há muitos anos e não tinha nenhum débito.
Esse débito a pagar da demolição, ele é bem abaixo de uma construção nova, tá? Então, pode ficar tranquilo que vai ter só uma taxa ali para o proprietário pagar, mas é bem mais tranquilo. Então, você vai ter as informações ali na certidão da mesma forma, né? O número da ferição, o endereço da obra, o contribuinte, né? A pessoa física ou jurídica, e também o CNPJ ou o CPF. E abaixo, que daí vai mudar, né? Que vai ser a categoria que mudou antes, era uma obra nova, e agora é uma demolição. E a destinação agora é uma residência residencial unifamiliar. Podia ser um galpão, podia ser multifamiliar, da mesma forma a destinação pode mudar. E a área é os 72 metros quadrados. Então, a gente tem a área ali que foi demolida, que tem que fechar com o restante da documentação. Juntou esses 3 documentos, agora a gente faz o requerimento. Então, no requerimento, vai seguir o mesmo padrão, tá? Vai ter a qualificação dos proprietários, todas as informações deles aqui, sendo pessoa física ou jurídica. E depois a gente vai ter o que eles estão solicitando, né? Então, eles estão requerendo que seja averbado na matrícula número tal a demolição. Então, a qualificação, o que eles estão requerendo é a averbação da demolição, conforme documentos em anexo, né? Então, a gente vai deixar tudo anexado, essa documentação, e enviar junto com esse requerimento. Após feito todos esses trâmites, né? Feito esse requerimento, o proprietário vai pagar os emolumentos para o registro de imóveis, que nesse caso, demolição geralmente é bem mais baixa, é só uma averbação, mais simples, né? E vai ser averbado, vai ser incluído um novo parágrafo lá na matrícula, dizendo que aquela construção de madeira de 72 metros quadrados foi demolida conforme documentos, conforme CND, vai estar tudo lá registrado a averbação daquela demolição. Então, se hoje você pegar aquela matrícula que tem a construção de 72 metros quadrados, lá em cima vai constar a construção, mas no decorrer da matrícula vai ter essa averbação de demolição, que a gente fecha a história, né? Começou lá com a construção e hoje foi demolido. Então, naquele imóvel não existe mais a construção até que seja averbada um outro tipo de construção.